No vídeo de hoje vocês vão fazer aqui comigo um cake number, que é aí um bolo número que eu fiz especialmente para o mês aniversário da minha sobrinha. Um bolinho que ficou lindo e eu espero que vocês gostem do vídeo. Gente, então, eu já coloquei aqui papel manteiga e também já fiz a minha massa. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do meu vídeo onde eu ensino a fazer essa minha massa aqui, tá certo? Essa massa aqui é uma massa para um bolo de 15 centímetros de diâmetro, que é justamente a massa que tem aí que eu gravei, tá certo? Ela é de chocolate. É só vocês clicarem no link no vídeo que eu vou deixar e olharem a descrição que tá lá, tá certo? Eu não sei se essa quantidade vai dar pra minha forma, porque eu nunca fiz. Essa minha forma, ela tem 21 de comprimento e tem aqui 15 de largura. E ela tem 3 de altura, tá certo? Vamos ver se essa quantidade aqui vai dar. Se não der, eu vou precisar fazer outra, né? Aí eu vou pesar pra eu saber aqui quanto de massa eu vou precisar utilizar, né? Vou colocar aqui, porque eu vou precisar só de 2 camadas, né? Então, eu não quero uma massa grossa. Ela não precisa ficar alta demais, né? Porque esse bolo número, ele não é um bolo alto. É um bolo baixinho mesmo. Pronto, gente, aqui eu utilizei 428 gramas de massa para esse tamanho de forma. Vou deixar o tamanho da forma passando aqui na tela. Ó, agora eu vou levar lá para assar. E essa minha massinha ela ainda vai crescer, não vai ficar muito alta. Também não é a intenção que ela fique muito alta. E depois a gente vai desenformar e colocar aqui o restante. Gente, o meu bolo ficou pronto e ele... Normalmente eu asso meus bolos em 30 minutos, esse aqui eu acho que levou uns 20. Então é legal a gente lembrar disso aí. Como é um bolinho fininho, vai bem menos tempo no forno. Eu não tinha me tocado nisso, mas é legal a gente ter aí essa noção, tá certo? E o meu bolo, eu vou colocar ele numa bandeja redonda mesmo. Essa daqui eu nem olhei ainda a medida, mas eu vou pegar outra maior. Essa daqui ainda vai ficar faltando aqui as bordinhas. Calma aí que eu já volto. Pronto, ó, peguei aqui uma forma maior. Uma forma não, uma bandeja, né? Se eu não me engano, essa bandeja aqui ela é de 40 centímetros. Epa. Ai, Deus, já cometi um erro. Quebrei a minha massa. Ó, gente, ficou bem fininho. Eu acredito que a espessura deve ser um pouquinho maior, mais larguinho, né? Mas o meu vai ficar assim mesmo, né? Já tá feito, vai ficar assim mesmo. Graças a Deus não é para cliente, né? Então é legal a gente também aí ter essa noção, testar antes de colocar para vender, tá certo? Então o meu vai ficar com essa espessura aqui mesmo, mas também ainda vai vir aqui a camada de recheio, a outra camada de bolo, mais a finalização. Então eu acredito que ele vai ficar com uma altura legal de uns 5 a 6 centímetros, tá bom? Então agora vou colocar aqui mais uma folha de papel manteiga e colocar para assar novamente 20 minutinhos e depois a gente vem aqui montar o bolinho. Então, gente, vamos começar, né? Eu tenho aqui a minha bandeja de 40 centímetros, né? E aqui a minha primeira parte do meu bolo, ele ficou muito fino e ele rachou. Esse bolo não é para ser um bolo de espessura alta, mas também não tão fino assim, tá certo? Então você precisa ver aí a quantidade de massa certinha para ele não ficar tão fino como esse meu. E esse meu rachou por quê? Porque eu desenformei ele quando ele ainda estava quente. Então tá tudo certo porque vai ser aqui para casa, mas se fosse para um cliente, eu ia ficar bem preocupada. Então, se você for reproduzir aí, deixa o seu bolo descansar para poder desenformar, tá certo? E aqui eu tenho um molde do número 7. Como vocês podem ver, ele toma todo o meu bolo. É o tamanho de uma folha A4, que é o tamanho exato dessa minha forma aqui. Ó, vocês estão vendo aqui que ela ocupa bem certinho o tamanho do meu bolo, porque o tamanho da folha A4 é o tamanho certinho dessa minha forma aqui. Mas não precisa, tipo, a forma ser esse tamanho não, porque você tá usando um molde, né?
Apenas coincidiu de ser o mesmo tamanho aqui, mas não precisa. E agora eu vou cortar aqui conforme o molde, com cuidado. E, gente, aqui como o meu bolo ele já quebrou, né? Eu deixei ele na geladeira. Ele vai quebrar, mas eu deixei ele na geladeira para manusear ele geladinho. Eu vou tentar tirar aqui esse papel. Aqui é o papel manteiga que a gente utilizou, né? Vou cortar aqui, ajustando aqui, ó, bem certinho. Vou cortar. Esse bolo aqui, ele pode ser feito com apenas uma camada de bolo. Aí, no caso, a camada de bolo, ela vai ser mais grossinha, né? Mas aqui eu escolhi fazer aqui 2 camadas, né, de bolo. Mas pode ser feito só com uma. E depois eu vou trazer esse bolo aqui no canal de novo, né, com a quantidade certinha de massa, para ele não ficar aqui com essa espessura tão fina. Pronto. Recortei aqui. Eu tô aqui com essa minha bailarina antiga, que ela é bem ruim de girar, vocês estão vendo, né? Mas aqui a minha outra tá lá em mão. Ó, tá aqui o número 7. Agora eu vou ver se eu consigo colocar esse papel manteiga aqui embaixo dele novamente, que é pra me ajudar a colocar ele dentro da forma. Já era, né? Quebrou, não tem o que fazer. Meu bolo aqui já quebrou, né? Então, não tem muito o que fazer, não. Vou só montar ele aqui dentro. Pronto, ó. Meu bolo quebrou aqui em 2 cantos, mas não vai me atrapalhar, não. Agora, essa parte aqui, ela é mais difícil de absorver a calda, ainda mais o bolo estando gelado como ele tá, né? Então, eu vou fazer aqui uns furinhos, que é pra minha calda entrar melhor no meu bolo. Utilizar a minha calda de sempre, que é leite condensado de água. E a gente não vai umedecer demais, não, esse bolo. E a gente vai concentrar mais aqui, ó, nessa parte aqui do meio. Não vai concentrar tanto na lateral, não, nessas bordinhas, tá bom? Ó, como a calda dá trabalho pra entrar. Tem que fazer mais furinho. Mas calma aí que vai dar certo. Pronto. Antes de rechear essa parte, eu vou cortar outro bolo, porque ele ficou mais grossinho, um pouquinho. Gente, aqui como eu falei pra vocês, né? Foi a primeira vez que eu fiz, eu não sabia a quantidade de massa que eu teria que utilizar aí para as minhas 2 partes de bolo, né? Então, é interessante que se você pretende colocar um bolo desse tipo para vender, enfim, qualquer produto, né? Na verdade, você teste antes para saber as quantidades bem certinhas. Aí não teve problema nenhum, porque foi para minha sobrinha, foi aqui de casa. Mas se fosse para um cliente, eu não venderia, porque eu acho que ficou com uma espessura muito fina, cada camada de bolo. Então, me serviu aí como um teste. Quando eu for fazer novamente, eu já vou fazer uma receita maior para ambas as camadas de bolo, porque eu já vi que essa daí não rolou, né? Então, eu já sei que precisa ser uma maior. Aí, ocasionou da minha forma ela ser bem certinho o tamanho da letra. Mas você pode usar uma maior e depois só recortar também, tá bom? E vocês vão ver que eu vou montar o meu bolo todo dentro da minha forma retangular, porque eu fui levar esse bolo lá pra mãe e é um pouco distante aqui de casa, atravessa a cidade toda. E nós não temos carro ainda, então para levar de moto ia ser bem complicado para levar esse bolo de moto. Então eu coloquei dentro da bandeja para facilitar aí no transporte e desenformei só lá. Mas vocês acompanhem aí o vídeo que vocês vão ver que deu tudo certo. Vou deixar a fotinha da minha sobrinha também, vou deixar a fotinha do bolo também. E agora eu já coloquei metade do meu recheio aqui no meu saco de confeitar com esse bico aqui que é o 4B da Wilton.
Ó, eu vejo o pessoal fazendo muito com bico perlê grande, mas eu não tenho, então eu vou utilizar esse daqui mesmo. Sim, já tava esquecendo. Vou molhar o meu bolo. Mais concentrado aqui no meio. Sim, gente, vai ter videozinho cortando o bolo também. E aqui na parte que eu vou começar aqui meu recheio, eu comecei com pitanguinha. Meu recheio estava bem cremoso, mas acabou que algumas partes ele não estava aderindo bem à minha massa do bolo, então eu fiz conchinhas. Aí vocês vão ver como é que eu fiz. E o recheio, ele não pode estar muito duro, porque senão ele não vai grudar não, viu? Não vai aderir ao bolo não. Quando você for colocar seu recheio, não quiser ficar, baixa assim pra frente, ó, dá certo. Vou até fazer isso agora. Por isso que o recheio não pode estar muito duro. Meu recheio aqui tá bem cremoso, não tá duro. Mas mesmo assim, ainda deu esse probleminha em algumas partes. Então, tem que ter cuidado aí com essa questão do recheio, do ponto do recheio. E lembrando que essa massa aí pode ser brownie também, tá certo? Você que decide o que você acha melhor. Aqui no meio eu vou colocar, ó, uma Nutelinha que eu tenho. E vocês podem aí só preencher esse meio aí com recheio normal. Não precisa colocar outra coisa aqui não, é porque eu tava com essa Nutella aqui, eu tô com vontade de comer o bolo de ninho com Nutella, então eu vou colocar. Mas você pode fazer normal, só com recheio normal. Dá uma espanadinha. Com cuidado pra não pegar esse da lateral, porque ele vai ficar pra fora, né? Então tem que estar bonito. Gente, aqui meu bolo quebrou inteiro por N fatores, porque esse bolo aí ele não descansou como eu gosto de deixar para descansar. Ele foi feito tudo aí no dia, era uma camada de bolo muito fina, então quando você for reproduzir, tenha um cuidadinho aí em tudo isso, deixar descansar e fazer uma massa com uma boa espessura. Nessa parte aqui de cima que a gente vai finalizar, você pode tranquilamente utilizar aí outro recheio. Eu tô utilizando aqui o mesmo, mas você pode colocar aí outro recheio também, se preferir. E aqui eu vou finalizar com várias conchinhas e morangos também. Mas tenham calma, que eu vou deixar várias fotinhas aí para vocês verem como esse bolo ficou fora da forma. Vocês vão ver que eu consegui, foi um desafio, mas eu consegui. E vou deixar foto também da minha sobrinha com o bolo e também um vídeo cortando esse bolo. Esse formato aí de 7 é um formato bem fácil de cortar. Na verdade, todos os números, né? Se for parar para pensar, é bem mais fácil de cortar do que um bolo normal, né? Então, já é outra praticidade aí, esse modelo de bolo, né? Bem legal. Aí no meio eu finalizei com pitanguinhas normais mesmo. E fui colocando aí os meus morangos de forma aleatória. E também eu coloquei um pouquinho de miçanguinha. Você pode finalizar com o que você preferir. Pode colocar chantininho se você preferir. Inclusive eu até ia colocar chantininho, mas eu fui ver e eu não tinha nenhum chantininho batido. Então eu coloquei o recheio mesmo. Mas dá pra colocar chantininho, ganache, recheio normal. Dá pra colocar geleia junto com o recheio. Vai aí da sua criatividade. Esse bolo aqui, gente, apesar de ter quebrado, vocês estão vendo que eu consegui montar o bolo, ele quebrou inteiro. As duas partes quebraram, né? Só que a de baixo quebrou um pouquinho menos, mas ambas as partes quebraram. Mas é um bolo bem fácil de trabalhar. Se eu tivesse montado ele direto na forma, teria me poupado muito menos trabalho. Mas eu realmente precisava transportar o bolo e assim era melhor para mim. Então, gente, eu já tirei aqui, ó, duas fatias, porque esse telefone ele tá só bugando aqui, não tava gravando. Então, vou cortar aqui de novo pra vocês. Ó. E lembrando, esse bolo aqui, ele ficou mais baixinho, mas se vocês preferirem, também dá pra fazer ele mais altinho, né? Igual eu já falei. Ó, bem molhadinho. Aqui a gente tem a Nutelinha, o recheio de ninho, morango. E eu deixei aí a foto da minha linda sobrinha, né, pra vocês verem. E como vocês podem ver, deu tudo certo. Eu acabei deixando o papel manteiga embaixo aí do número 7, como era aqui pra casa, deu certo, porque eu não consegui tirar. E olhem aí a minha princesinha, que coisa mais linda do mundo.
Olhem aí o bolo, que lindo.